Bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivo neste momento. Estamos chegando direto do estúdio da Canção Nova em São Paulo. Veja como está o tempo por aqui agora. O dia amanheceu frio, com o céu bem encoberto e pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 12 e 24 graus. Aqui no CN Notícias você fica mais perto do Papa. Amanhã Francisco viaja ao Cazaquistão. No país asiático, considerado um dos mais diversificados do mundo, o Papa vai participar de um encontro mundial de líderes religiosos com o tema Mensageiros da Unidade e da Paz. Veja também os preparativos para o funeral da Rainha Elizabeth II. E aqui no Brasil, nossas equipes deixam você bem informado com as principais notícias desta manhã. Vamos para um rápido intervalo, dando uma olhada no céu lá de Maceió, onde vai ter um dia de sol com poucas nuvens e máxima de 28 graus. O Papa Francisco viaja amanhã para o Cazaquistão. Vamos saber mais sobre essa missão com a Danúbia Gleiser, que está em Roma. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Amanhã o Papa inicia a 38ª viagem apostólica de seu pontificado. Ele vai ao Cazaquistão participar do 7º Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. O evento tem por lema Mensageiro de Paz e Unidade e deve reunir mais de 100 delegações de 50 países. Aqui no Vaticano, durante a oração do Ângelus, Francisco pediu orações por sua peregrinação de diálogo e paz. Lembrando a Adelita que Francisco é o 2º Papa a visitar o país asiático. João Paulo II esteve no Cazaquistão em 2001, 10 anos após a proclamação da independência do país. Ontem, durante o encontro na Praça São Pedro, o Papa refletiu 3 parábolas do Evangelho de Lucas, da ovelha perdida, do filho pródigo e da passagem da mulher que encontra a moeda. Disse que um aspecto comum entre as histórias é a inquietação da falta. A falta da ovelha, da moeda e do filho. E afirmou: Così è Dio. Non è tranquillo. Deus é assim, Ele não está quieto se nos afastarmos dele. Ele está de luto, Ele treme em seu ser mais íntimo e Ele se propõe a nos buscar, até nos levar de volta aos seus braços. O Senhor não calcula a perda e o risco. Ele tem um coração de pai e mãe e Ele sofre pela ausência de filhos amados. Sofre per la mancanza dei figli amati. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. Agora vamos a Londres para conversar com a Vanessa Andrade. Ela traz informações dos preparativos para o funeral e também para o enterro da Rainha Elizabeth II. A monarca faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia, mas as cerimônias serão realizadas em Londres. Bom dia, Vanessa. O funeral vai ser na abadia de Westminster, em Londres, no dia 19 de setembro. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham no sábado, após a cerimônia de oficialização do rei Charles III. A data será feriado nacional para que todos possam acompanhar as homenagens. No domingo, o caixão da rainha foi transportado para a residência oficial da família real na Escócia, no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo. Foi uma viagem de 6 horas em um carro funerário que permitiu que os súditos fizessem as suas despedidas. Durante todo o domingo, as igrejas do Reino Unido rezaram em intenção à rainha. Nessa segunda-feira, o caixão segue em procissão até a Catedral de St. Giles, onde ficará até terça-feira, data marcada para vir a Londres com destino ao Palácio de Buckingham. O caixão vai passar por uma procissão pelas ruas da capital e ficará exposto por 4 dias na Westminster Hall, a partir de 14 de setembro, para que o público possa se despedir da monarca. Diante desse momento histórico, o Reino Unido se prepara para a maior operação de segurança da história. A cerimônia deve contar com a presença de chefes de Estado de vários países e reunir milhões de pessoas. O funeral da Rainha Elizabeth II será na abadia de Westminster, aqui em Londres, às 9 horas da manhã, horário local.
e 7 horas da manhã, horário Brasília. O relógio do Big Ben soará para dar início à cerimônia e haverá 2 minutos de silêncio ao meio-dia em todo o país. Após a cerimônia, ela será sepultada no Castelo de Windsor, na Capela Memorial do Rei George VI, ao lado de seu pai, mãe e irmã. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A vitória das forças ucranianas sobre os russos na região de Kharkiv é o principal destaque internacional de hoje. Ofensiva da Ucrânia toma mais terreno no Nordeste. Essa é a manchete do New York Times. O Kremlin parece chocado com o sucesso do ataque rápido. A Rússia reconheceu a perda de quase toda a região de Kharkiv, o que representa um revés impressionante. Os apoiadores ocidentais da Ucrânia aplaudiram os ganhos, mas alertaram que Moscou poderia retaliar com ataques de longo alcance. O Washington Post destaca: em meio a ganhos surpreendentes da Ucrânia, aldeões libertados descrevem tropas russas largando rifles e fugindo. Horas depois que os soldados ucranianos invadiram a área, centenas de soldados russos desapareceram. Muitos fugiram disfarçados de moradores locais. E o francês Le Monde destaca: Kiev afirma ter tomado mais de 20 localidades em 24 horas, em particular nas regiões de Kharkiv e Donetsk. O exército russo, por sua vez, não comentou o avanço das tropas ucranianas e, em retaliação, teria atingido várias estruturas estratégicas do país, causando cortes de energia em várias regiões. E aqui no Brasil, a frente fria voltou a derrubar as temperaturas no sudeste e no sul do país. Vamos ver como fica a previsão do tempo nesse início de semana. A semana começa instável no norte de Santa Catarina e no Paraná. A chuva forte persiste em todo o leste, sul e interior paranaense. No Rio Grande do Sul, pode chover nas áreas de serra, mas o tempo é firme nas demais regiões. No sudeste, pode chover em vários momentos no leste e sul de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. No litoral e leste do Espírito Santo, a chuva é mais isolada. Nas demais áreas, tempo firme. Chove ainda no nordeste e oeste de Mato Grosso e parte do sul de Mato Grosso do Sul. Em grande parte da região, o tempo segue firme e seco. A umidade do ar continua baixa em Goiás e no Distrito Federal. Para a região norte, vai ter sol intercalando com chuva forte no Amazonas e em Roraima. Volta a chover no centro-sul do Pará. No nordeste, chove um pouco no norte do Maranhão e no litoral. As demais áreas continuam com sol, tempo firme e muito seco no período da tarde. A seguir, conheça a história de uma mãe que perdeu 2 filhos e agora ajuda outras pessoas a superarem essa dor. A gente volta em 2 minutos, veja aí o céu do Distrito Federal. Brasília vai ter um dia de bastante sol, sem nuvens e máxima de 32 graus. Ainda não há previsão de chuva por lá. Olá, estamos de volta. Neste ano, as eleições, ou melhor, os horários das eleições, tanto de início e de encerramento da votação, serão unificados. O horário vai obedecer o fuso de Brasília. E é para lá que a gente vai agora para ter mais informações com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, neste ano, todas as sessões eleitorais vão abrir às 8 da manhã e fechar para votação às 5 da tarde, seguindo o horário de Brasília. Os eleitores que terão essa mudança de horário, o fuso horário, os eleitores de Rondônia, Mato Grosso do Sul e de Roraima vão começar a votação a partir das 7 da manhã no horário local. Parte do estado do Amazonas, alguns municípios e o estado do Acre terão as urnas abertas às 6 da manhã. Já Fernando de Noronha, a votação vai começar às 9 horas. Com essa alteração no horário, a apuração das eleições deste ano devem começar de forma unificada a partir das 5 da tarde. Então, os eleitores desses estados precisam ficar atentos, porque a votação vai obedecer
o horário de Brasília. Como nós temos um país continental, os horários serão diferentes em várias partes do país. E agora, falando do piso salarial da enfermagem, a votação para o novo piso da enfermagem está acontecendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. 5 ministros já votaram pela suspensão do novo piso e 2 contra a suspensão. O piso salarial da enfermagem foi aprovado no Congresso e sancionado pelo governo federal, mas teve a sua suspensão decidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na semana passada. E continuando no tema Supremo Tribunal Federal, toma posse hoje na presidência da Suprema Corte a ministra Rosa Weber. Ela vai ocupar a vaga deixada pelo Luiz Fux. O mandato da presidência do STF dura 2 anos. O vice-presidente será o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Uma abençoada semana para todos. Obrigada, Francisco, para você também. Boa semana. Neste mês, lembramos a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Nós conversamos com uma mãe que perdeu 2 filhos e agora ela fala como ajuda outras mães a enfrentarem essa dor. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. A Guta Alencar, essa mulher que aparece aqui atrás de mim na imagem, perdeu seus 2 filhos para o suicídio. Inicialmente o Felipe e 3 anos depois o Davi, aos 18 anos de idade. Hoje ela usa sua dor para transformar em experiência e ajudar outras mulheres que também perdem seus filhos tragicamente. Mais cedo eu conversei com a Guta. Vamos conferir. Perder um filho de qualquer forma é uma dor inimaginável. Mas é como eu falo, quando você perde um filho por acidente, você culpa o acidente, você culpa o motorista que atropelou. Por uma doença, você culpa a doença, essa doença matou meu filho. Mas quando o filho tira a vida, é uma sensação de incapacidade. Sempre as pessoas chegavam para mim e diziam: você não percebeu, você não notou, ele tinha alguma coisa, né? E eu só de fato vim me libertar disso quando eu assisti uma reportagem da doutora Ana Beatriz Barbosa, onde ela diz que não, que existe o suicídio por depressão, por transtorno psicopatológico, mas existe sim o suicídio por impulso, independente das circunstâncias, né, da morte do meu filho, do Felipe, né? Eu não culpo absolutamente ninguém. Foi uma escolha do meu filho, tá? Não foi culpa de ninguém. Inicialmente era um projeto só para mães de pessoas que cometiam suicídio, mas acabou que outras mães também que perdem filhos de forma trágica acabam, né, vindo até mim. E é como eu disse, né, quem vem até mim, eu não abandono. Eu procuro ajudar da melhor forma que eu puder. Eu estou cursando o 6º semestre de psicologia e quero também deixar bem claro que não visito mães e nem converso com mães como psicóloga. Hoje não. Mas o meu intuito em fazer psicologia é para que futuramente eu pensei assim, eu tenho pior, que é a experiência. Então eu vou ter também o conhecimento acadêmico, eu vou poder prestar uma assistência melhor para essas mães. E que assistência importante, hein? A seguir, vamos ver a comemoração dos 100 anos da presença dos camilianos aqui no Brasil. Saímos agora para um breve intervalo, dando uma olhadinha no céu de Salvador. Hoje, dia nublado por lá. A congregação fundada por São Camilo de Leles completa 100 anos de presença no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dos camilianos em nosso país e os detalhes dessa semana que será especial. No próximo dia 15 de setembro, nós, religiosos camilianos, estaremos celebrando 100 anos da chegada dos primeiros religiosos em terras brasileiras.
A nossa ordem foi fundada por São Camilo de Leles e tem como carisma o cuidado misericordioso de Deus junto àqueles que sofrem. Hoje nós, camilianos, procuramos atualizar este carisma nas diversas áreas aonde que atuamos, seja na área da saúde, nos hospitais, na área educacional, nas paróquias, na formação dos futuros religiosos, na área missionária, assistencial e social. Procuramos ser uma presença de Deus junto àqueles que mais necessitam. Nesta semana, até o dia 15, nós, religiosos camilianos, leigos que vivem o nosso carisma e a grande família carismática camiliana, estaremos reunidos em Aparecida para refletir sobre a nossa história, olhar para o nosso passado com gratidão, a fim de viver com alegria o nosso carisma no hoje e olhar com esperança para o futuro, para que nós possamos ser fiéis ao carisma que Deus confiou a São Camilo e que hoje nós somos portadores na igreja, no cuidado dos doentes, daqueles que sofrem. Parabéns aos camilianos por esse tão belo trabalho dedicado à igreja. E falando em igreja, a igreja dedicada a Nossa Senhora da Salete, na zona norte de São Paulo, foi transformada oficialmente em santuário. Nossa equipe esteve por lá e acompanhou a missa de dedicação. Construída na década de 1940 pelos missionários saletinos para ser um santuário, a igreja recebeu, por uma necessidade da diocese, na época, a missão paroquial. Agora, 8 décadas depois, enfim chegou o dia tão esperado. Em celebração presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, a igreja, que fica localizada no Alto de Santana, na zona norte de São Paulo, foi elevada à dignidade de santuário. Em sua homilia, o cardeal falou do papel do templo nos dias atuais. Então, templos vazios são a família que falta. Deus está esperando a visita, a chegada dos filhos, para poder encontrar, falar, abençoar. E os filhos não vêm? Que alegria quando me disseram, vamos nos reunir como povo, como família. A gente podia até ficar em casa, rezar sozinho em casa. Não, mas é tão bom a gente ir à igreja, reunir-se com o povo todo, rezar, cantar, expressar a fé publicamente, perceber que não só eu creio, os outros também creem, os outros também professam. O templo consagrado a Deus, sinal de que nós queremos bem a Deus, sinal de que nós gostamos que Deus esteja no meio de nós. Mais detalhes sobre essa belíssima celebração você acompanha logo mais na edição da noite do Canção Nova Notícias. De São Paulo, Malu Souza para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Malu. E a nossa equipe da Terra Santa visitou 2 sítios naturais de Jerusalém e mostra o trabalho feito para aproximar a população da natureza. Visitamos alguns dos sítios naturais de Jerusalém para verificar de perto os esforços feitos para aproximar o homem da natureza. O vale abriga cerca de 70 gazelas israelenses que estão em perigo de extinção em todo o mundo. Hoje, existem cerca de 4.000 no país, mas eram entre 80 e 100 mil exemplares há apenas 30 anos. Este oásis verde foi criado há 7 anos em uma das áreas mais urbanizadas. O Vale das Gazelas é também uma estação para as aves migratórias. Abriga uma grande variedade de plantas que ajudam a manter o ecossistema equilibrado e inclui uma série de lagoas. Diante da crise climática e ambiental, tentamos preservar o maior número possível de seres vivos, não só na natureza em geral, mas também nesse ambiente em particular. Um dos principais motivos para a criação desta área é o armazenamento de águas pluviais nos aquíferos. Isso também permite que as cidades costeiras sejam protegidas de possíveis inundações que podem ser causadas por fortes chuvas. Israel também é um país de passagem e escala para pássaros de todo o mundo durante suas migrações. Aves provenientes da Ásia e da Europa e até da Europa Ocidental se reúnem em Israel, que formam uma ponte terrestre que liga a Europa, a Ásia e a África.
Observar as aves aqui nos permite aprender muito. Além de suas rotas de migração, aprendemos como as aves usam a área, os tipos de árvores e os nichos ecológicos que usam. Esta estação também registra a idade da ave, o peso, o comprimento da asa e da cauda e a quantidade de gordura. Grupos de todas as idades e gerações vêm aqui para passar um dia em contato com a natureza. Compartilhamos nossos objetivos com eles, inclusive o de preservar este mundo em que vivemos. E essa noite venha rezar com a Canção Nova aqui em São Paulo. Ainda estamos na Quaresma de São Miguel. A missa é às 7h30 da noite na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro da Liberdade, Rua Tamandaré 355. Mais informações no site saopaulo.cançãonova.com. Tem também missa na paróquia Santa Cândida, às 7h30 da noite, segundo dia da novena. Encerramos essa edição de hoje com imagens de Belo Horizonte. Fique com Deus e até amanhã.